Hoje eu quero falar sobre nós vestirmos a nossa melhor versão. Existe uma melhor versão, ou a versão ideal para a nossa vida. E é sobre essa versão, deixa eu ver se aqui está melhor, aqui está um pouquinho melhor, né? Ali seria um diamante bruto e um diamante já trabalhado, preparado, lapidado. Existe dentro de nós a pior versão, mas existe dentro de nós uma melhor versão. Paulo, ele chega a dizer o seguinte: eu vejo uma guerra dentro de mim. E aí ele fala, com o meu entendimento eu quero servir a Deus, mas eu acabo não conseguindo. Aí ele via nos membros dele, no corpo dele, algo que lutava contra a vontade de Deus. Então existe uma melhor versão do seu eu, e existe também a pior versão do seu eu. E eu quero fundamentar essa palavra lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Aqui conta a parábola do filho pródigo. Eu vou resumir a história para vocês. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo, vai passando, eu vou contando a história enquanto a gente lê. O filho mais novo, ele pediu para o pai a herança dele. Aqui já tem uma parte muito interessante desse texto, porque imagina você, filho, uma coisa é o pai dizer, a gente está na fase que os pais já estão dizendo assim, eu quero repartir as minhas coisas em vida. A gente já ouve falar isso, né? Mas naquele tempo isso não acontecia. Na verdade, quando Jesus conta essa parábola, ele cria um grande problema para ele. Por quê? Porque a herança se recebia depois da morte. Então o filho que diz para o pai assim, pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero a minha parte. Ele está dizendo o seguinte, eu não estou nem aí para quando o senhor vai morrer, eu quero a minha parte da herança e pronto. Naquele sistema antigo, patriarcal, no tempo de Jesus, um filho dizer isso para o pai, sabe o que acontecia com um filho desse? Com certeza ele seria desonrado e ele seria expulso de casa. Porque nos dias de hoje, eu não tenho coragem, meu pai está aqui, eu não teria coragem de dizer, pai, reparte aí o que tu tem, que eu quero a minha parte. Tu não morre nunca. Entende? Quem diria isso para um pai? Dificilmente. Só que a gente vem vindo de uma influência da mídia muito forte. E eu identifiquei isso aí com meu filho pequeno, e ele olhava Peppa Pig. E aí ele olhava Peppa Pig, e uma vez ele disse para mim assim, pai bobinho. Bobinho é o caramba. Aí ele falou mais uma, cortei Peppa da minha casa. Proibi de ele assistir a Peppa, porque a Peppa é mal educada. Só que pensa comigo, quem lembra do Dino? Quem lembra do Dino, na minha fase? O que o Dino fazia quando não era a mamãe? Ele desrespeitava quem? Nos Flintstones, quem é o idiota? Quem é o idiota nos Flintstones? O pai. E a mídia vem desfigurando a imagem do pai, e hoje a gente vê os filhos não respeitando os pais. Tem filho que é uma vergonha. Uma vez eu vi num jantar, foi um almoço na igreja, a filha subiu em cima da mesa, foi lá na sede, eu vi isso. Gente, eu queria dar nela. Eu não tinha nem filho na época. E o pai não conseguia tirar a guria de cima da mesa. Mas vamos lá. Aqui no Ocidente, fazer isso aqui que esse filho fez já não pega bem. Mesmo com os filhos não respeitando pais, que é o que eu tenho visto hoje.
No Oriente, gente, a punição é gravíssima. Ainda hoje, em alguns países lá, um filho fazer uma coisa dessa aqui, ele está deserdado. Então, quando Jesus ele conta essa parábola, é um choque para aquela cultura. Mas o que ele estava querendo trazer para aqueles que estavam ouvindo ele? Ele estava falando da nossa vida com Deus. É óbvio que o Pai é Deus. E existiu o Filho, e essa parábola é uma parábola de 2 filhos. Diga, parábola de 2 filhos. Porque a vida toda a gente ouve falar de um filho pródigo, mas a palavra fala de 2 filhos pródigos. Porque tem o filho que foi embora com a herança, olha só, deixa eu ver, e ele repartiu a sua propriedade, observe bem, entre, o outro também já ganhou a herança, e o outro também foi pródigo. Porque Lucas 11:1, ele vai contar a parábola da ovelha perdida. A ovelha se perdeu do rebanho, só que a ovelha não tinha consciência de que estava perdida, mas estava perdida. Esse é o filho que saiu de casa. Aí depois ele conta a parábola da dracma perdida. Aquela mulher que perdeu a dracma, e aquilo ali tem toda uma simbologia, eles entendiam, porque a mulher, quando ela casava, ela ganhava 10 dracmas. E ela costurava num véu, num tecido, em algum lugar, para não perder. Por quê? Porque acontecendo uma guerra, e era muito comum, ou a morte do marido, aquelas dracmas eram o valor que ela tinha para voltar para a sua família, para fazer alguma coisa da sua vida. Então, por isso que ela perde a dracma e fica apavorada. E ela perde a dracma onde? Onde ela perde a dracma, gente? Dentro de casa. Tanto que ela varre a casa para reencontrar a dracma. Qual era o outro filho pródigo? O que ficou dentro de? O primeiro é a ovelha perdida. O segundo é a dracma que ficou perdida dentro de casa. E aí Jesus está trazendo essa parábola para as pessoas que eram, que tinham o seu, vamos dizer, os seus rituais religiosos, e aqueles que não tinham os seus rituais religiosos. Quem eram os que não tinham os rituais religiosos? As pessoas que não estavam nem aí com Deus. O filho que pediu a herança, pegou e foi viver a vida longe do pai. E qual era o outro filho pródigo? Aquele que pegou a herança, permaneceu na casa do pai, mas também não honrava, não respeitava e não valorizava o pai. Então os 2 filhos eram pródigos. Essa parábola, ela enfatiza o livre-arbítrio que Deus deu para todos nós. Foi isso que Jesus quis dizer. O pai deu a herança, quer dizer, Deus deu a todos o livre-arbítrio. E também expõe claramente que nós vivemos o fruto das escolhas que fazemos. Nós vivemos o fruto das escolhas que fazemos. Eu atendi uma pessoa preocupada com uma terceira pessoa, e ele me compartilhando e com muita dor, um sentimento envolvido, e aí eu disse para ele o seguinte: essa pessoa tem a vida que merece. Não, mas é uma pessoa boa, mas tem a vida que merece. Ou porque aceitou essa vida. Ah, mas ela sofre ameaça. Por que ela não faz uma ocorrência, não registra um boletim de ocorrência? E não pede na hora eu falei, agora eu me esqueci como é que é tem um nome isso. Uma medida, falei para ele, por que ela não pede uma medida protetiva e... Por que ela não resolve? Toma uma posição, resolve. Ah, ela não consegue, não. Todo mundo, gente, quando a gente quer, a gente resolve. Ah, mas ela tem medo. Tá, mas tu não disse que ela conhece a Deus, que está fora dos caminhos de Deus, e que inclusive está jejuando, então conhece a... Se você está num problema muito difícil, faça a parte humana.
e entregue o demais para... Amém, gente? Talvez você esteja numa situação bem difícil, faça a parte humana, entregue o resto para... É o que eu faria. Talvez com medo, com receio, mas é o que eu faria. Se eu não quero mais algo para a minha vida, eu tomo uma posição para que aquilo, realmente, para dar um fim naquilo. Só que tem pessoas que se acostumam, preste atenção, a viver uma vida miseravelmente. E não estou nem falando, e não é falando financeiramente, é emocionalmente. Tem pessoas que se acostumam a viver uma vida miserável na saúde. Tem gente que a saúde é miserável. Dá 10 passos e tem que parar. Tem gente com as finanças miseráveis, que o salário é 2, 3 dias e não sabe como é que vai fazer o resto do mês. Tem que escolher o que não paga. Tem gente com casamento miserável, que não acabou ainda por medo. Tem gente com uma fé miserável, que não confia em Deus, no tomar as decisões e as posições que tem que tomar. Estão entendendo, gente, sim ou não? Aquele filho, ele fez uma escolha e ele se afastou do pai, e aí diz a palavra que ele colocou tudo fora, e veio uma grande crise, desperdiçou os bens de forma irresponsável, depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e aí ele começou a passar necessidade. Gente, entende o seguinte aqui, quando ele se distanciou do pai, ele também se distanciou de si mesmo, daquilo que ele era. Ele se perdeu naquilo que ele era. E tem muitas pessoas que não sabem, olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou falar. Tem muitas pessoas que não sabem quem são. Cuidado se você vir falar comigo, eu vou perguntar quem você é. Eu conversando com um empresário esses dias, eu perguntei para ele, ele começou a falar financeiramente muito bem. E eu disse, quem tu é? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho isso. Eu não perguntei o que tu faz e eu não perguntei o que tu tem. Eu perguntei quem tu é. O teu trabalho, a tua profissão, a tua carreira não é quem tu é. Isso é o que tu faz. O que tu tem, o que tu conquistou não é o que tu é, isso é o que tu tem. Quero saber o que você é. E de uma forma muito estranha, 95% das pessoas não sabem quem são. E um dia eu falei sobre propósito, e dei um exemplo, e vou repetir ele aqui hoje. As pessoas têm que saber quem elas são, e têm que saber qual é o propósito para a vida delas. Rick Warren, ele diz o seguinte, os 2 dias mais importantes da nossa vida é quando a gente nasce e quando a gente descobre por que nasceu. Quando a gente nasce e quando a gente descobre por que nasceu. São os 2 dias mais importantes da nossa vida. As pessoas têm que saber quem são e têm que saber por que estão aqui. E isso traz sentido para a nossa vida. Falando do propósito, eu dei um exemplo que eu perdi um dia. Esqueci minha chuteira num jogo, num campo. E aí eu desesperadamente comecei a perguntar para os meus colegas de time se alguém viu a minha chuteira. Eu estava procurando o que mesmo? O que eu estava procurando, gente? A chuteira. Aí me disseram assim, a tua chuteira está com o Thomas. O que eu comecei a fazer? Procurar o Thomas. Porque ele estava com a minha chuteira. E era o meu primeiro jogo com aquela chuteira ainda. Tinha que achar o Thomas. E daí ele disse, aí eu consegui falar com ele, e ele disse assim, Cássio, está comigo, tu quer que eu leve o sábado? Não, vou pegar agora. Não tinha jogo nenhum até sábado, mas ela era nova, né? Eu queria ela agora. Porque chuteira nova para mim é que nem, sei lá o que, novo. Tem muito valor. Da mesma forma, gente, nós vamos saber quem nós somos e qual é o nosso propósito quando nós estivermos com aquele que nos criou e sabe o nosso propósito. O filho pródigo que saiu, ele se perdeu porque ele se distanciou de Deus. Ele se perdeu de si mesmo.
Porque ele se afastou de Deus, e todas as pessoas que se afastam de Deus se perdem de si mesmas. E não conseguem compreender o seu propósito. Podem viver razoavelmente bem, mas elas não sabem viver um propósito, porque o propósito do ser humano, ele está em Deus. É muito difícil descobrir um propósito. Ele pode até se alavancar, tem gente boa no mundo, que acaba se alavancando em propósitos de outras pessoas, mas não consegue entender que ele tem um propósito específico. Cada um de nós aqui tem um propósito muito específico. E o seu propósito tem tudo a ver com as suas dores. O seu propósito tem tudo a ver com as suas dores, mas não é sobre isso que eu quero falar. Então, ele teve fome, e não só uma fome física, mas ele teve a ausência de recursos, porque ele abandonou a riqueza que ele tinha. E a riqueza não era o que o pai tinha. A riqueza que ele tinha era o pai. Ele abandonou a riqueza que ele tinha, e aí ele começou a ter falta de recursos. Ele tinha fome física, mas ele tinha fome também emocional. Por quê, gente? Porque observe bem. Ele, depois de gastar tudo, teve a fome, passou necessidade, versículo 15. Foi empregar-se com um daqueles cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Ele era amado lá? Ele era amado, gente? Não. E na casa do pai, ele era amado? Lógico. Você percebe que não era só uma questão física, era uma questão emocional, porque nem comida alguém se preocupava em dar para ele. E só para dar um parênteses aqui, na parábola, qual é o único animal que aos olhos dos judeus é um animal impuro? O porco. Jesus podia ter falado que ele foi apacentar ovelha, búfalo, tigre, leão, elefante, qualquer coisa, mas Jesus queria não, hoje eu vou contar uma parábola para incomodar vocês. Daí quando eu incomodo um pouquinho, vocês não gostam. Jesus primeiro dá aquele tapa na cara, porque filho nenhum na cultura oriental, no tempo de Jesus, pediria a herança antes do pai morrer. E agora diz que ele gastou toda a herança com meretrizes, de uma forma dissoluta. E agora diz que ele vai procurar emprego. E qual é o único emprego que ele arruma? Cuidar de um animal imundo. Só que não é nem só cuidar de porcos. Jesus piorou. Sabe quando a pessoa vai contando uma história e cada vez vai ficando pior? Isso que era um filme de terror para o judeu. De verdade. Porque ele desejava se alimentar com a alfarroba que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. E aí, gente, onde é que ele vai parar? Ele vai parar num dos melhores lugares que tem para parar na vida. E você vai discordar de mim, mas vai entender o que eu estou dizendo. Pode colocar? Pode passar? Não, volta quando ele diz, quando ele cai em si. Esse aí, obrigado. Caindo em... Sabe por que ele caiu em si, gente? Porque ele chegou no fundo do poço. E às vezes quando uma pessoa está morro abaixo, a melhor coisa que a gente faz é empurrar ela mais para baixo. De verdade. Porque do fundo não passa. Do fundo não passa. Porque de repente a pessoa está se segurando, e se ela consegue voltar de novo, mas ela não aprendeu nada com aquela queda, ela vai cair de novo. Porque um problema só vai embora da nossa vida quando a gente aprende com ele. O problema só vai embora da sua vida quando você aprende com ele, aprende a se posicionar com ele. E caindo em si, consciência, é o nome disso. Uma consciência real, verdadeira. Ele pensou, poxa, os empregados do meu pai têm comida de sobra. Eu aqui estou morrendo de fome.
Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Olha a humildade. Um filho, naquela cultura, que pede a herança para o pai, era humilde ou soberbo, gente? Era humilde ou arrogante? Mas olha como é que ele volta. Olha como é que ele volta. Eu não sou digno de ser chamado teu, pode me tratar como um dos teus empregados. Ensine humildade para os seus filhos, gente, pelo amor de Deus. Se você não quer passar vergonha no futuro. Ensine humildade para os seus filhos, para você não passar vergonha no futuro. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, e estando ele longe, o seu pai o viu, se viu porque estava esperando. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. E aqui de novo ele humilha os judeus. Por quê? Porque um judeu não receberia o filho assim de volta. Diante de tudo que ele fez, aliás, o judeu teria mandado ele embora sem volta. Mas o pai estava esperando ele de volta. E quando o filho chegou, ou melhor, eu digo para vocês, olha todos vocês aqui, quando você que está em casa assistindo, sei lá quanto essa mensagem, quando você der um passo na direção de Deus, Deus dá um salto na tua direção. Pode ter certeza disso. Quando você dá um passo na direção de Deus, Deus dá um salto na tua direção. Foi isso que o pai fez. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele tinha todo um discurso preparado. Mas o pai disse aos servos. Ô gente, vocês conseguem ver o que está acontecendo aqui? O filho chegou com o discurso pronto. Pai, me perdoa. Faz sinal da cruz, né? Eu me ajoelho, eu te peço, pequei contra Deus. O pai nem olhou para isso. O pai disse o seguinte: depressa, tragam o que, gente? Olha aqui para mim, tem muita gente que critica e que fala que Deus não é o Deus do melhor. Mas eu olho para essa parábola de Jesus, desse filho que não merecia nada. Esse filho não merecia nada. E o pai mandou vir o que para ele? A melhor roupa. E agora vai começar a surgir a melhor versão do filho pródigo. E o pai disse: coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. E aqui tem uma trilogia fantástica. Se a gente for lá na história de José do Egito, por que os irmãos tiveram ciúme de José? Qual foi eles tinham ciúme, mas o que estourou o ciúme? A roupa que ele tinha ganhado. E o que José ganhou lá do imperador do Egito, quando ele se torna governador? Alguém lembra o que ele ganhou? Um anel. Porque a roupa, ela representa muito quem nós somos, ela comunica, e naquele tempo comunicava muito quem era, porque ele chegou como um miserável. E o pai disse: vai lá e peguem a melhor roupa. Não é pega uma roupa boa. Peguem a melhor roupa, vista ele. Coloque um anel no dedo dele, para que ele volte a ter a autoridade de filho. E coloque sandálias nos pés, porque os escravos não usavam sandálias. Então, o que ele quis dizer é o seguinte: o meu filho voltou com a roupa. Ele tem autoridade pelo anel. E ele é livre pelas sandálias que ele estava usando. E aqui nasce a melhor versão desse filho, mas que teve que passar por toda essa história. Essa parábola, ela fala de muitas coisas, é um leque de possibilidades. Uma delas é essa graça, esse amor incondicional por Deus. Olha aqui, Deus, Ele não está preocupado com o teu passado. É só o diabo que se preocupa com o teu passado.
Deus, Ele quer ver o teu coração no presente. Ele quer fazer parte da sua vida hoje. E Ele fazendo parte da sua vida hoje, você vai construir um futuro totalmente diferente daquele que você vinha construindo até hoje. E aí veio a história do filho da casa. Aí ele pediu para trazer um novilho gordo, não era qualquer um, não, mata o matungo, mata o gordo. Mata o gordo é boa, né? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha aqui, uma pessoa que está perdida, seja dentro de si, é uma pessoa que está morta. Toda pessoa perdida é uma pessoa que está morta, porque ela não consegue viver, porque ela está perdida. E começaram a festejar o regresso. Enquanto isso, aquela história da novela, né? Enquanto isso vem o filho mais velho, o mais velho, que estava no campo, trabalhando possivelmente. Pegador o guri, esse era pegador. Quando se aproximou de casa e ouviu a música e a dança, chamou um dos servos, com certeza da confiança dele, e perguntou o que estava acontecendo. O que é isso aí? Fui para o campo, voltei, essa festa é ano novo, Natal antecipou, alguém está de aniversário, não lembrei, nem trouxe presente. E ele respondeu, o servo, teu irmão voltou. Sabe aquele servo fofoqueiro dos infernos? E o seguinte, né, teu pai mandou matar um novilho, não é qualquer novilho, sabe aquele novilho? O gordo. Porque ele podia ter dito, teu irmão voltou, é ou não é? Um servo normal, teu irmão voltou. Mas um servo maligno, um amigo maligno, ó, teu irmão voltou. E o seguinte, né, tu nem vai acreditar que teu pai fez. Sabe aquela roupa que tu queria? Aquela, que eu sei que tu queria, tu tinha me falado. Pois é, teu pai deu para ele. Que desgraça, hein? Teu irmão não merece, hein? Ele não merecia. E aquele anel, que tu esperava que um dia ele ia te dar, aquele anel, aquele com a ponta vermelha, lembra que o pai tinha um anel desse aí? Com a ponta vermelha, quem lembra daquele anel com a ponta vermelha? Lembra disso aí, os antigos? Quem lembra desse anel aí? Hã? Quem ainda tem, nem responde quem ainda tem esse anel. Sabe aquele anel, aquele? Pois é, teu pai deu para ele. E sabe aquele Nike Shox? 12 mola. Pois é. Teu pai foi lá na Kinei e mandou trazer para ele. Mandou trazer o mais caro para ele lá da loja. Pega o mais caro e bota nos pés dele. Imagina, gente, olha aqui, vamos lá, você está em casa. Se você fosse, eu fiquei pensando, eu estou o dia inteiro pensando nessa parábola. Eu fiquei pensando, mas se eu fosse esse irmão mais velho, eu não seria diferente. Porque às vezes a gente olha para a Bíblia e pensa assim, eu não sou nenhum desses aí, eu não é. Legal, filho pródigo, e o outro também, legal, mas eu não sei para quem é isso aí. Para quem será que é isso aí? Não devo ser o da casa, né? E também não sou o pródigo, né? Qual que eu sou? Eu sou o pródigo da casa. Porque o dia que a Bíblia não mais se encaixar para você, irmão, nem levanta as mãos, que os anjos te puxam e te levam para o céu. Amém? O dia que a Bíblia não for mais para mim, eu não vou mais estar aqui. O dia que a Bíblia não for mais para você de verdade, não ergue as mãos para louvar, que Jesus vai te levar. Então você está pronto. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Eu fiquei pensando, mas isso aqui realmente foi injusto. É injusto isso aqui. Pô, o cara ficou em casa trabalhando, o outro não quis nem saber do pai, só queria o que o pai tinha. Pegou e torrou as coisas do pai de qualquer maneira. E agora volta e o pai faz essa festa. E o filho mais velho encheu-se de quê, gente? Aqui demonstra que tinha uma coisa errada dentro dele. Entendeu? Ele tinha um problema dentro dele. E se emburrou e disse, eu não entro nisso aí. Quem já se emburrou e não foi em algum lugar? Eita, nós. É nós, estamos tudo junto. Com o filho mais velho aqui. Não entro. E o pai insistiu com ele, disse, não. E se eu entrar, eu vou matar ele.
Bem Cássio assim, né? Eu até entro, mas se eu entrar, eu mato ele. Tu não viu o que ele fez contigo, pai? Eu ia falar um monte de coisa para ti, pai. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu trabalho como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, observe bem, não era irmão dele, era o quê? Teu filho. Vocês estão entendendo que Jesus foi pontual na forma que ele coloca? Ou Jesus era diferente. E esbanjou teus bens com prostitutas. Tu mata um novilho, de novo, era um novilho? Não era qualquer, um novilho, eu sei qual novilho tu pegou. Tu pegou a Barrosa. Sempre tem um nome, né? Como é que era o nome da tua ovelha, pastor Jair? Cadê o pastor Jair? Cadê tu, pastor Jair? Quando eu te chamar, tu levanta para eu te ver, senão não dá. Como é que era o nome? Dodó. Dodó. Foi a Dodó que mataram, não foi qualquer um, tu matou a Dodó. Entende? Tinha uma mágoa, tinha um ressentimento. Mas no fundo, e olha bem, ele não reclama do amor do pai, vocês percebem? Ele reclama que o pai não tinha dado nada para ele. Aí eu pergunto, esse da casa, ele estava preocupado com o pai ou também com o que o pai podia dar para ele? Saiu a ovelha perdida, mas uma dracma se perdeu dentro de casa. É uma história só, a ovelha perdida, a dracma e os filhos pródigos. Os filhos pródigos. Porque ele estava na casa do pai, mas não era por causa do pai. E agora vem uma diferença, porque o que voltou, ele voltou por causa do pai. Mas o da casa também não entendia o amor do pai. E tudo o que o pai dispunha e colocava à disposição dele. Ele tinha inúmeros sentimentos e comportamentos destrutivos. Os dois tinham. Um se estourou fora, mas o outro estava ferido e machucado dentro. O filho mais velho também estava perdido, porque não se sentia filho. Obedecia, mas não tinha um coração de filho. Era religioso, mas não era bondoso. Porque se ele fosse bom, ele teria amado a volta do irmão. Se ele fosse bom, ele teria amado a volta do irmão. Ele estava na casa do pai, mas não percebia o amor do pai. O filho que saiu não valorizava o pai, mas o que ficou também não honrava o pai. Apenas o que ele tinha. E se a gente pegar e resumir, gente, os dois quebram o primeiro mandamento, que é amar a Deus e ao próximo, que é o segundo mandamento, como a si. Ele quebrou o segundo. O da casa também quebrou os mandamentos. E o que Jesus queria dizer para todos que estavam ouvindo, porque a crítica, olha aqui, gente, preste atenção. Enquanto Jesus curava os bonzinhos, estava todo mundo feliz. Agora, quando Jesus começou a perdoar Maria Madalena, a prostituta, começou a curar leprosos que eram tidos como impuros, aí todo o sistema ficou contra ele. Até então os bonzinhos estava tudo certo, mas quando Jesus começou a mostrar que Deus não amava os judeus, Deus não amava os religiosos, Deus amava o mundo de tal maneira que tinha enviado o seu filho para morrer na cruz por todos, as pessoas começaram a se incomodar. E vou dizer, tem gente que se incomoda quando alguém começa a vir na igreja. Aquele ali na igreja,
Aquele ali na igreja. Quando eu cheguei na igreja, pensavam que eu fui para a igreja para pegar a guriazinha, da Joade ainda. E era uma vergonha, porque às vezes eu não peguei uma Joade, e nem não Joade, mas encontrava as Joade fumando no shopping. Um dia encontrei uma, daí ela escondeu o cigarro. Aí eu fui lá. Sabrina o nome dela, tem uma Sabrina aqui, Sabrina, né? Sabrina por coincidência. Eu disse, por que está escondendo? Pode contar para a pastora Eliane. Eu vou contar para ninguém, eu quero saber da tua vida. Pode nem falar, nem conhecia a pastora Eliane. Conhecia de nome, né? Pode contar para a pastora Eliane, que nem dizer assim, pode contar para o chefe Léo. Eu vou contar, vai cuidar da tua vida, que eu cuido da minha. Mas eu fui taxado assim. Que eu estava ali com intenções erradas. Mas deu certo, né? E quantos que estavam lá com a intenção certa, os filhos da casa, naquela época, e hoje estão vivendo uma vida terrível, afastados de Deus. Mas não é assunto. Vamos lá. A verdadeira mensagem do Evangelho é amar a Deus, a si mesmo e ao próximo. Eles não amavam o Pai, não amavam a si e não amavam o próximo. E foi isso que Jesus quis ensinar com essa parábola. E para encerrar, eu quero te dar 4 pontos, e não é 4 pontos explicados, é só 4 pontos. Como se vestir da sua melhor versão? Entenda o seguinte, entenda o primeiro ponto, as promessas de Deus existem para a sua vida. Existem promessas de Deus para a sua vida. Segundo ponto, as promessas de Deus estão prontas, mas nós precisamos estar preparados para recebê-las. As promessas de Deus estão prontas, mas nós precisamos estar preparados para recebê-las. Deus tem promessa para todo mundo aqui, gente. Qual é o problema? É que as pessoas não se preparam para receber as promessas. É mais ou menos assim, imagina que você vai fazendo aniversário, Natal, sei lá o que mais, de dia festivo aí, mas você não está preparado, você não está merecendo. E aí é como se Deus pegasse todos os presentes que Ele comprou para você e fosse guardando, ano a ano, Ele fosse guardando, E quando você está preparado, Deus vai lá e parece que Ele te entrega vários presentes juntos, ou um atrás do outro. O que mudou? As promessas de Deus não mudam, a Bíblia diz. E as promessas de Deus estão prontas para nós. Mas por que eu não usufruo? Porque eu não estou pronto para elas. Eu não estou preparado para viver essas promessas. Terceiro ponto. Entenda que quando nós recomeçamos, porque a parábola do filho pródigo é uma parábola de recomeço. Quando nós recomeçamos, muitas coisas precisam ser reconstruídas. Mas você não está sozinho. Como a gente ouviu hoje, você não está sozinho. Deus está contigo, naquilo que precisa ser restaurado e reconstruído. E o quarto, e a gente encerra, a sua melhor versão, olha aqui para mim, está anotando? Tudo bem. A sua melhor versão está em Deus. A sua melhor versão está em Deus, com Deus, e você andando com Deus. Você tem que andar com Deus, porque a sua melhor versão está nele e com Ele. E quando você estiver com Deus, você vai viver a melhor versão da sua vida. E olha aqui para mim, quando eu digo a melhor versão, não é assim, eu vou viver tudo que eu sonho. Não. Você vai viver, talvez, sonhos diferentes, mas maiores e melhores do que os teus próprios sonhos.
Porque o que Deus tem para nós é maior e melhor do que aquilo que nós queremos para a nossa vida. Amém, gente? Vamos colocar de pé? Onde o filho encontrou a melhor versão dele? Quando ele voltou para a casa do pai. Quando ele voltou para a casa do pai. Se eu olhar para a minha vida, eu sei que eu vivo a minha melhor versão, eu não tenho dúvida disso, porque eu estou há 21 anos andando com as minhas falhas, com os meus defeitos, olhando para a Bíblia e vendo quanto eu tenho que melhorar, me confrontando hoje porque me senti o filho pródigo que estava dentro de casa. Mas estou aqui. E eu sei que a minha melhor versão, ela sempre vai estar em Deus. A minha melhor versão sempre vai estar em Deus. Em Deus. E eu pedi uma música para o Cléo hoje. E eu até postei isso no meu Instagram hoje. Que tem músicas que marcaram a minha vida. E a música Ousado Amor, ela marcou muito a minha vida. Porque eu pensava exatamente assim, gente. Eu nunca vou ter condições de andar de avião. Estou falando lá na minha adolescência. Eu nunca vou ter condições de andar de avião. Era uma forma que eu via a minha vida. E eu conheci essa música, e ela falou muito comigo, porque foi quando eu estava nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos, e eu tinha ouvido essa música, e ela tinha falado tanto comigo, gente. Quando eu ouvi, eu não conhecia a letra. Mas o pessoal do louvor estava ministrando, não foi aqui, e ela estava entrando dentro de mim. E eu me lembro que eu peguei e botei num pendrive e disse, eu vou levar, de algum jeito eu vou escutar lá. Mas quando eu estava lá, e eu me lembro muito bem, eu estava indo de Orlando para Miami, e de carro, e eu botei essa música, e eu sou daqueles que quando eu escuto uma música, eu escuto ela 20 dias a mesma, sem parar. Eu estava semana passada com a do Fernandinho. O Dom dizia, pai, não dá para trocar. Não, não dá. Sobe e vai no teu quarto. Aqui nós vamos escutar essa música e deu. E eu botei para repetir aquela música. Até eu decorar, porque eu não tinha decorado ela. Mas quando eu estava louvando, gente, ela... Coloca a letra para mim aí, Dani, por favor. Quando eu ouvi ela, gente... A gente tem que aprender a ouvir a música com o coração, tá? Eu fui muito ministrado por essa música. Porque, olha como ela começa ali. Antes de eu falar, o que eu pensei ouvindo essa música? Quando eu era bebê. Deus já cantava sobre mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Quer dizer, eu tenho a vida de Deus. E daí ele fala impressionante, infinito, ousado amor de Deus, e que resgatou, né, a gente e tal. E entende uma coisa, gente, não é nós que buscamos a Jesus. Deixa eu falar para todo mundo, tá, que tem muita gente nova aqui, como a Lu falou antes. Olha bem porque eu vou dizer aqui agora, você não está aqui por acaso. De alguma maneira muito especial, Deus te trouxe até aqui. E quando eu ouvi essa música, olha onde eu fui na minha mente. Eu me lembrei, eu com 15 anos, sentado num parque, o Parque Atiradores, será como é que chama? Grêmio Atiradores ali, esqueci como é que é o nome ali, a sede do Atiradores lá em Novo Hamburgo, e um amigo meu me cutuca e diz assim, Cássio, vamos jogar em tal lugar. Eu disse, vamos jogar em tal lugar. E como eu não me lembro do antes, não me lembro de várias histórias do jogo, mas essa história o Espírito Santo me levou assim.
Ele me chamando e disse, Cássio, vamos lá jogar em tal lugar. Eu fui. O nome do time era PEC, Projeto Esportivo Cristão. Aonde o treinador ia? No MBCV. E foi dessa forma que eu cheguei no... Ai, foi o futebol que me trouxe. Não, foi Deus que me trouxe. Deus que me pegou, lá daquele... E digo para você, aquele dia eu estava muito triste. Nesse dia, eu tenho a lembrança desse dia. Lembra que um dia ruim a gente lembra, sim ou não? Esse dia eu estava muito triste, gente. Muito frustrado na minha vida. Na verdade, eu tinha desistido de jogar futebol. E aí o convite do cara vem e faz o quê? Me dá um novo fôlego. Vamos de novo. Vamos tentar de novo. E aí vai toda a construção e aí termina aqui hoje. Quando eu ouço a música, o Espírito Santo me leva lá nesse filme. Diz assim, ó, Deus te pegou lá. Tu era uma das 100, tu era uma que se perdeu das 99. E eu fui lá e te busquei. E aí eu me lembrei que inimigo eu fui, mas o teu amor lutou por mim. Quantas vezes eu disse não para Deus? E aí quando eu estava lá, voltando lá para o exterior, Deus mostrou para mim, Cássio, tu te lembra que tu dizia que era um sonho para mim andar de avião? Era um sonho. Então pensar em ir para o exterior era inimaginável. Dá para entender isso, gente? Vocês estão entendendo, sim ou não? Não dá para imaginar isso. E aí Deus me disse ainda que aquilo ali para Ele era muito pouco, que Ele tem muito mais. E para mim viver a melhor versão da minha vida, eu só precisava estar nele, andar com Ele, estar com Ele. E é isso que eu trago para você hoje. Quero que você feche seus olhos aí, no seu lugar, quero que você respire bem fundo, 3 vezes assim, respira fundo, solta bem devagar, respira mais uma vez, solta devagar, e eu quero que você pense, se deixe levar, como que Deus te fez chegar até aqui? Quantas pessoas Ele usou, quantos meios Ele usou, quantas formas Ele usou para te fazer chegar aqui nessa igreja? Talvez você tenha 15 anos de casa, 12, 10, 8, 5. Talvez você tenha 5 cultos, como alguém falou aqui hoje. 5 meses. Não sei quanto tempo, mas de uma forma incrível, gente. Deus te trouxe até aqui, Ele tem algo para entregar para você hoje. Você é um escolhido e uma escolhida de Deus. E não falo isso da boca para fora, eu falo isso com toda a convicção desse mundo. Sabendo quem eu era e quem eu sou hoje. Os sonhos tão pequenos que eu tinha e os sonhos que eu tenho hoje. O que Deus tem para a sua vida vai muito além do que você pode imaginar para você mesmo. Eu vou repetir. O que Deus tem para a sua vida vai muito além do que você pode imaginar para a sua vida. E a única coisa que você precisa é estar nele, com Ele. É a única coisa que você precisa. É dizer, Senhor, eu quero e eu vou andar contigo, estar contigo. Não por aquilo que o Senhor tem, como os filhos fizeram, mas por aquilo que o Senhor é, por esse amor. Por esse amor. Por esse amor. Por esse amor. Deus ama cada um de vocês de uma forma incondicional, como aquele pai que o filho chegou numa miséria e o pai pulou no pescoço e abraçou e beijou e disse, tragam a melhor roupa, coloca o anel no dedo, as sandálias nos pés, porque o meu filho vai viver a melhor versão da vida dele,
porque ele saiu um soberbo, mas ele voltou um filho humilde, quebrantado, transformado pelas dores da vida. Perceba o amor de Deus. O apóstolo Paulo lhe diz: aquele que não poupou o seu único filho, antes por amor de nós o entregou, como não nos dará com ele, junto com ele, todas as coisas? Escuta isso, se Deus não, nem o filho dele ele poupou, que amor é esse, gente? Deus entregou o filho dele por você, por mim. E quantas mais coisas o Senhor tem para nos alcançar. Entenda que antes de você respirar, antes de você nascer, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha traçado um plano e um propósito para a tua vida. Então larga a mão de viver conforme o mundo e vem viver com Ele. Vem viver nele. Vem viver os sonhos que Ele tem para a tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida que recebeu a tua palavra nessa noite, que ela possa ter caído num solo boa terra e possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um na vida daqueles que ouviram, entenderam, creram e vão estar em Ti e vão andar contigo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.